Coach Super Express é um jogo competitivo de 3 a 7 jogadores lançado pela MivoBR, com mecânicas de programação de ação e eliminação de jogadores. Então, vamos ao setup. Coloque a locomotiva na ponta, junto de número de cartas de vagão igual ao número de jogadores mais 1. Nesse caso aqui eu estou fazendo o setup uma partida de 4 jogadores, ou seja, eu estou usando 5 cartas de vagão. Em seguida, sorteie aleatoriamente um jogador para ser o primeiro jogador e entregue para ele a carta de primeiro jogador. Depois disso, a gente vai colocar o peão do primeiro jogador no último vagão, seguindo em sentido horário com os peões dos próximos jogadores. Ou seja, a gente colocaria o peão do segundo jogador, do terceiro e do último. Sempre metade para cima dos jogadores fica apontando para frente, enquanto a metade que sobrar fica apontando para o fundo do vagão. Nesse caso aqui, em 4 jogadores, os 2 do fundo ficam apontando para frente e os 2 finais ficam apontando para trás. Caso tenha um quinto jogador, 3 vão ficar apontando para frente e 2 para trás, sempre arredondando para cima o número de jogadores. E por último, cada jogador vai receber as 4 cartas bases para ser jogado o jogo. Caso queira um jogo mais animado, também pode adicionar as 2 cartas da expansão. Feito setup, os jogadores podem começar a jogar. Super Coach Express se passa em várias rodadas até acabarem todos os vagões ou até só sobrar um jogador vivo ainda na mesa. No seu turno, cada jogador vai sempre fazer uma preparação de 3 cartas que são posicionadas em ordem para ser jogadas, entre a primeira, segunda e terceira, e depois eles vão revelar cada uma delas sempre em sentido horário. Então, vamos ver cada uma dessas fases. Na fase de preparação, o jogador vai escolher 3 cartas das disponíveis na mão e vai posicioná-las sempre na ordem que ele quer que as ações sejam resolvidas. Muito importante lembrar que ele não pode mexer nessas cartas em nenhum momento depois da fase de preparação terminar. Algumas pessoas também colocam elas uma em cima da outra para lembrar. Programadas as ações, começando pelo primeiro jogador, ele vai pegar a sua primeira carta, vai revelar e vai realizar a sua ação. Em seguida, o segundo jogador vai fazer a mesma coisa, até que todos na mesa tenham revelado e realizado a sua primeira ação. Depois disso, ele vai seguir realizando a sua segunda ação, todos na mesa vão realizar a segunda ação, e depois ele vai realizar a terceira ação, todos na mesa vão realizar a terceira ação. Vamos ver quais são as ações disponíveis. Primeira ação, mudar a sua orientação. Eu tenho esse vai e venzinho aqui. Quando o jogador revela essa carta, ele vai mudar o lado que ele está apontando a arminha dele. Se ele estiver apontando para um lado, ele vai simplesmente mudar para o outro. Se ele estiver apontando para o outro, ele vai simplesmente mudar para um lado. Realizando essa carta, ele passa para o próximo jogador. Carta de tiro, que tem a pistolinha aqui em cima. Quando o jogador revela essa carta, ele vai dar um tiro no primeiro jogador que estiver posicionado de pé na frente dele, independente de quantos vagões de distância tem entre um jogador e outro. Então, nesse caso aqui, o verde vai atirar no primeiro jogador que tem na frente dele, no caso o amarelo. O jogador amarelo vai voar um vagão para trás e vai cair deitado. Isso significa que ele não pode ser mais alvo de outros tiros e também que ele vai perder o turno na próxima vez por estar atordoado. Próxima carta, a carta de movimento, que tem a setinha ali para cima. Quando o jogador revela essa carta, ele vai se mover sempre um vagão na direção que ele está apontando a pistola. Ou seja, ele vai colocar para cá. Caso tenha mais do que um jogador no mesmo vagão, ele sempre entra o mais para o lado que ele está chegando possível, porque isso afeta posições de tiro e etc. Então, nesse caso, ele simplesmente faz esse movimento e passa a sua vez. Carta de subir e descer, que tem essas setinhas para cima e para baixo. Quando o jogador revela essa carta, ele simplesmente, se ele estiver dentro do vagão, ele sai para o teto do vagão. Caso ele esteja dentro do teto do vagão, ele vai descer para dentro do vagão. Feito isso, ele passa a sua vez. Um jogador atordoado, independente da carta que ele revelar, sempre vai ignorar a ação da carta que ele revelar e vai simplesmente se levantar no seu turno, basicamente perdendo a sua ação. Esses foram os efeitos das cartas básicas do jogo. Ele também contém 2 expansões, são 2 cartinhas extras, que dão mais mobilidade e deixam o jogo incrivelmente mais dinâmico. A primeira carta da expansão ela te permite levantar e atirar numa mesma ação ou se deitar. Ela é muito boa para jogadores que acabaram de levar um tiro e conseguem revidar com essa carta. Quando ele revela essa carta, se o jogador estiver de pé, ele vai se deitar e vai passar a vez, ou seja, ele vai perder o próximo turno se levantando.
Caso o jogador esteja deitado e revelar essa carta, ele automaticamente se levanta e dá um tiro na direção que ele está apontando a arminha dele. O que é bom para caso o jogador perceba que ele vai tomar um tiro nesse turno, ele colocar essa carta e poder revirar. E por último nós temos a carta de cavalo. Caso um jogador revele na sua rodada, o jogador vai pegar o seu peão e vai colocar ele o mais para frente possível na locomotiva, apontando sempre para frente. Caso um jogador receba um tiro e seja atirado para fora da locomotiva, como pelo recuo, ele vai tomar o seu tiro. Se a carta de cavalo for a próxima carta que ele for revelar, no seu turno ele simplesmente revela a carta de cavalo e ele salva ele no último segundo e coloca ele na frente da locomotiva virada para frente. Vale lembrar que caso um jogador tome um tiro e ele já tenha revelado sua carta de cavalo, ele está eliminado do jogo como no normal. Ou caso no futuro ele fosse revelar a carta de cavalo, ela também não conta, ela só conta como se fosse a carta imediatamente seguinte ao tiro que ele fosse revelar. Então, depois que todos os jogadores revelarem todas as suas 3 cartas da rodada, o último vagão vai se desprender do trilho, qualquer jogador que tenha posicionado nele está eliminado do jogo, e a carta do último vagão vai para a pessoa que está mais atrás no jogo, ou seja, o amarelo que está mais distante da locomotiva vai ganhar essa carta. Essa carta ela serve como um desempate caso no final do jogo todos os jogadores estejam empatados na locomotiva, quem tiver mais cartinhas daqui é declarado o vencedor. Então, depois disso, a carta de primeiro jogador a gente passa ao próximo jogador e a gente vai recuperar todas as cartas e jogar uma nova rodada. O jogo segue até que todas as cartas de vagão tenham sido saídas do jogo. Nesse caso, só os jogadores que estiverem posicionados na locomotiva são declarados o vencedor. Para desempatar, quem tiver mais cartas de vagão. Caso só sobre um jogador na locomotiva, ele é automaticamente declarado o vencedor. Caso um jogador durante a partida consiga eliminar todos os outros e sobe somente ele, mesmo ainda tendo vagões em jogo, aquele jogador é declarado o vencedor. Então, esse pessoal vai continuar jogando assim até que uma dessas condições de final de jogo seja atingida. Então, essas aqui eram as regras do Coach Super Express. Espero que vocês tenham entendido tudo. Caso você tenha alguma dúvida, deixem nos comentários que eu respondo o mais rápido possível. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem o like, se gostaram muito mesmo, adicionem nos favoritos. E se ainda não estiverem inscritos no canal, se inscrevam, que isso ajuda bastante a gente na divulgação. E se vocês querem conhecer tanto os Coach Super Express quanto uma grande variedade de jogos e forem aqui de Porto Alegre região, passe aqui na X, links na descrição do vídeo. É isso pelo vídeo de hoje, até a próxima!